Provai os espíritos se procedem de Deus. Talvez você tenha tido algumas experiências ruins, não é, no evangelicalismo, e uma delas tenha, algumas dessas experiências tenha sido muito bem relacionado com a questão de promessa de milagres, de prosperidade que nunca aconteceram. Ou então você teve mais acesso a um pentecostalismo um pouco mais clássico, onde você tem ênfase em línguas estranhas, em profecias e etc. Não é? Cultos de prosperidade ou então cultos de avivamento, onde há muita emoção, não é? Pessoas descontroladas, rodando, pulando, voando, sei lá, e lançando muitas profecias, tá? E algumas unções para derrubar as pessoas, etc. Eu lembro de um período da minha vida, eu estava numa comunidade pentecostal em São Paulo, estava morando em São Paulo nesse período, e minha esposa estava grávida da minha segunda filha, a Stephanie. E eu lembro que em uma vigília que eu estava participando, não é? Uma vigília, uma pessoa, na hora do reteté, né, da coisa lá todinha, do mistério, colocou a mão na barriga da minha esposa e disse: "Eis que te digo, eu vou dar um enxoval do Isaac." Não é? Então, tecnicamente, o nome do nosso bebê seria Isaac. Não é? Imagina só se a gente fosse nessa onda e já realmente abraçasse o nome de Isaac pro menino. Não é? E quando nasceu foi uma menina. E demos o nome de Stephanie. E tem outra situação que eu vi nessa mesma comunidade. Essa ainda foi tola, não é muito tola, mas eu ainda acho engraçado isso, acho engraçado. Acho uma tolice besta, mas tem gente que acredita nessas coisas, né? Mas uma outra experiência que eu venci nessa comunidade, de muitos anos atrás, foi terrível, não é? E refere justamente a uma profecia dada num culto, não é? Sobre uma pessoa que estava com uma doença muito séria, não é? Uma doença, eu não sei se era câncer, alguma coisa assim, mas talvez estava em fase terminal. Pois bem, estávamos então em um culto, nesse culto pentecostal, aconteceu todo o movimento, e então deram uma oportunidade para uma missionária lá, não é? Uma tal da missionária. E essa missionária começou, né, pegou o microfone, o pastor deu o microfone a ela começou a falar naquelas línguas hiper estranhas, não é? E falou, e isso foi numa oportunidade, eu não estava nem pregando, né, mas demorou um tempão lá. E aí na oportunidade falou sobre isso e havia uma irmã, um membro da comunidade que estava em casa, não é, ou era o hospital, sei lá, estava enferma, não é, estava doente, tá? E então é que veio a profetada, e essa profetada encheu todos de esperança na comunidade, não é? E se encheu de esperança os irmãos na comunidade, que dirá, não é, com relação aos seus parentes, aos seus familiares. Essa missionária lançou a profecia de que: "Eis que te digo, não é, serva minha, esta enfermidade não é para a tua morte, mas é para que o nome seja glorificado." Eu lembro como ontem, cara, as palavras que ela falou. Não é? Ela falou isso e isso trouxe movimento, pessoas ficaram empolgadas, aquela coisa todinha do movimento bem avivado, bem carismático. E falou isso mesmo. Então todo mundo abraçou essa ideia. Eita, era a bênção que nós queríamos ouvir. Deus, não é? Colocou essa enfermidade não para a morte da serva dele, mas para que o nome dele fosse glorificado por meio dela. Não é? E segundo a missionária, Deus estava falando naquele momento. Ela estava entregando uma profecia do próprio Senhor. Por isso dizer assim, diz o Senhor, não é? Por isso falar assim. O resultado: uma semana depois, a pessoa, não é, a quem a profecia foi direcionada, não é, que recebeu a profecia de que seria livre daquela doença, porque não era para a morte, acabou falecendo. Não é? E aí? Como é que a pessoa lidar com isso depois? Para a missionária e para as pessoas que são assim, porque são vários desses mentirosos, não é? Charlatões, eles têm uma saída muito, sabe, muito direta, não é? Quando alguma coisa não acontece de acordo com como eles profetizaram, eles colocam a culpa nas pessoas que não creram. Então sabe, é a estratégia deles, não é? Que funciona muito bem para eles. Porque de fato as pessoas vão ser as culpadas se por acaso o que ele falou não acontecer. Veja como é fácil, né? Você conta uma mentira, diz que Deus está falando no seu ouvido, não é? O que é tudo mentira, é tudo mentira. Não fique com medo não de dizer que é mentira, não. É mentira mesmo, tá? É mentira. Isso não é coisa de Deus, não. É coisa do cão. Não é coisa de Deus, não. É mentira. Mentira pura. E fala uma coisa dessas, a pessoa morre, não é? Morre. A frustração vem no coração dos familiares, da própria comunidade. Todo mundo fica daquele jeito, desconfiado,
sem querer falar muito sobre o assunto, quando deveria se falar, né? Fica todo mundo desconfiado, como ficou o clima na comunidade, né? Na época ficou muito pesado. Ora, mas semana passada, não é? Deus não falou aqui no culto, Deus não falou aqui no culto que a irmã não ia morrer porque morreu. Não é? Porque morreu. Aí vem um monte de questionamento, um monte de frustração. Por isso que pessoas saem de comunidade, saem revoltadas, ficam tristes, completamente decepcionadas. Mas a saída, não é, que esses falsos usam, não só essa missionária, muitas pessoas, né? Muitos desses charlatões aí usam essa mesma estratégia, é colocar a culpa nas pessoas. Não é? No fim, as pessoas são usadas nesse sentido como ratos de laboratório, não é? Elas passam por essa situação de engenharia, não é, social / espiritual, digamos assim, ouvem as mentiras desses charlatões e no final de tudo, não é, eles que falaram não têm nenhum tipo de compromisso com o cumprimento daquilo. Na verdade, eles falaram, lançaram lá a profecia e supostamente foi Deus quem falou, mas se não acontecer, a culpa é de quem não creu. Entende? A culpa é de quem não confiou na suposta palavra de Deus. Esse tipo de experiência, irmãos, é muito comum. Há muitas pessoas que têm relatos terríveis sobre isso, das suas desilusões no evangelicalismo por conta desse tipo de palhaçada, não é? Infelizmente, as pessoas são assim, tão vulneráveis, porque elas não confiam na palavra de Deus. Elas não estão preocupadas com a Escritura, certo? E elas não conseguem respeitar a Escritura como um livro, não é? Ou seja, como um livro que tem um texto, não é? Que cremos como cristãos ser a palavra de Deus, o registro da palavra de Deus são as sagradas e divinas Escrituras, tá bom? Que Deus usou, não é? Para falar ao seu povo, registrando a história do seu povo durante a história da redenção, tá bom? E que todos os acontecimentos ali aconteceram dentro de um contexto muito específico, tá? E que nem tudo que está na Escritura é para ser repetido, né? Eu não posso olhar para ler o livro dos profetas e ler, não é, eles dizendo assim diz o Senhor e achar que agora eu sou um profeta e começar a falar para as pessoas, tá? Isso é empolgação, né? E é mentira. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que respeitar a Escritura dentro do seu contexto. Ela foi dada em um contexto. Então, nem tudo que está ali, não é realmente aplicável a nós. Não é? Eu não posso ficar pedindo a Deus que toda hora Ele vá abrir o mar vermelho, abrir o mar de juncos. Não é? Eu não posso reivindicar a unção de Elias, não é? Como se fala, né? E começar a pegar uma capa e dar lapada no rio para poder o rio se abrir, se dividir. Eu não posso pedir esse tipo de coisa. Isso não faz sentido nenhum. Aquilo são relatos, não é, redentivos para o testemunho nosso, de nossa geração, para que venhamos saber como Deus usou os seus servos no passado e não para ficarmos repetindo daquelas experiências. Isso não existe. Isso não se replica. Não é assim que funciona. Não se reproduz. Tá? Não é para isso que Deus manifestou o seu poder. A mesma coisa quando falamos também na questão dos próprios milagres que o Senhor Jesus operou. E que os primeiros cristãos, né, os apóstolos principalmente, estavam ali sendo usados por Deus para operar também naquele período. Nem tudo que está na Escritura tem que ser repetido. Eu tenho que respeitá-la. O problema é que, para muitas dessas pessoas que são iludidas muitas vezes, e que às vezes a ficha cai, né, elas ficam desesperadas e decepcionadas, né, mas elas são culpadas também porque elas não dão ouvidos à palavra de Deus, tem uma Bíblia debaixo do braço só para enfeite. É só para enfeite. Tá bom? É um feitiço, mais nada. Elas não leem as Escrituras, elas não estudam com seriedade. Elas não refletem sobre a Bíblia. Não refletem, não é? Na palavra de Deus. E então ficam tão vulneráveis que tudo aquilo que é dito elas simplesmente abraçam, mas não confiam na palavra de Deus. Não confiam. Não é? E o resultado é esse. Infelizmente, enquanto as pessoas se mantiverem assim, não é? Avessas às Escrituras Sagradas, enquanto as pessoas acharem que ler a Escritura com seriedade, estudar, abrir a Bíblia para ler, não é, talvez seguir um plano de leitura anual, ou então fazer uma leitura direta, não é, e refletir, perguntar para o pastor e procurar livros e tentar entender melhor. Enquanto as pessoas acharem que isso é uma perca de tempo, que é trabalho demais, que é muito empenho em intelectualidade, não é, e que a letra mata, etc., enquanto as pessoas forem assim, elas serão absolutamente vulneráveis, não é, com relação aos falsos profetas. A única defesa que o cristão tem contra os falsos profetas é a sã doutrina.
Se as pessoas não conhecem as Escrituras Sagradas, se elas não estudam, não é? Se elas não se empenham em aprender mais sobre a Bíblia, elas não terão defesas, não é? Infelizmente ficarão completamente vulneráveis a todo tipo de maluquice que se chama de profecia hoje, lamentavelmente, não é? E esse é o resultado. Então, e no fim, quem não está lendo a Bíblia, quem não está estudando, no fim é culpado por incredulidade quando o milagre não acontece, como foi prometido a você, pela boca de um falso profeta desses. Então, provai os espíritos, se procedem de Deus. Pensem sobre isso, tá bom? É uma questão de sobrevivência, é uma questão de maturidade, é uma questão de consciência, tá certo? E de saúde para a sua vida também, saúde mental, espiritual, tá bom? Vá para a Escritura, o Evangelho não nos frustra, o Evangelho não nos dá uma visão errada sobre a vida. Ele é bem realista, não é? E talvez você se choque com isso. Então vá à Escritura, tá bom? Se você cair em uma dessas profecias, como eu também já tinha caído no passado, não é? Eu tenho que dizer, eu fui culpado por aquilo. Eu sou culpado de não ter lido mais a Bíblia, de não ter me importado tanto com o estudo, então ser tapeado. Ah, foi tapeado, né? Que nem o pica-pau, não é? E você também, você que está hoje decepcionado, falando mal das igrejas, não é? Conversando um monte de besteira na internet e frustrado, decepcionado, dizendo que não tem igreja nenhuma fiel. Não. O infiel é você. Você é culpado. Foi você que não quis levar a sério a palavra de Deus. E muitas vezes, essas pessoas que hoje se sentem decepcionadas e tristes, não é? E arrasadas por serem enganadas, por terem sido enganadas por falsos profetas, não é? Foram muitas das pessoas que rejeitaram, por exemplo, convites de igrejas sérias, tradicionais. Eu aqui não quero ir para essa igrejinha ali, tão bichuruca, olha o tanto de gente que tem. Misericórdia. Não é? O pastor não tem aquela eloquência toda, não é? Um cara que fala normal, sabe? Um cara comum. Ninguém adora ele, tipo assim, ele não é colocado acima de tudo. Todo mundo trata ele como uma pessoa normal. Respeita, mas não é como naquela outra ali que eu estou frequentando. Ali o pastor é o cara. Ali ele tem crédito no céu. Ali ele é o homem da unção, ele é ungido. Se ele orar, a coisa acontece. Mas aquela comunidadezinha ali, ó, vixe, 10 membros, 20, 30 membros. Pouquinha gente, né? Se não tem muita gente, é porque também ali não tem unção. Ali também, ele não deve ser um homem de Deus de verdade assim. Ou deve ser um homem de Deus num nível muito baixo, né? Deve ser um homem de Deus bem fraquinho. Deus usa só um pouquinho, né? Eu vou para aquela comunidade ali onde a coisa acontece. Está lotado de gente, é o tempo todo pessoas falando que foram curadas, que prosperam, não é? E estão enricando. Eu quero uma comunidade assim. E rejeito então comunidades que são simples. Pois é, você é culpado, não é? Você é culpado, tá? Então, chora, porque o choro é livre, não é? Mas chora aos pés do Senhor, pedindo a Ele misericórdia e tome a atitude de procurar, tá bom? Uma igreja séria. Porque tem, filho, tá bom? Tem. Se você quer seriedade na sua Bíblia, na sua vida, não é? Na sua vida, vá para uma comunidade séria e seja dedicado ao estudo sincero das Escrituras. É a única maneira de você vencer essa sua vulnerabilidade, tá bom? Valeu. Deus abençoe.